O diabetes é uma doença caracterizada pela hiperglicemia, ou seja, pela elevação dos níveis de açúcar no sangue. Mas mais do que isso, a causa dele, né? Essa hiperglicemia, esse excesso de açúcar no sangue, ele se dá pela incapacidade de um hormônio que a gente produz chamado de insulina, né? A insulina é responsável pelo quê? Toda a nossa dieta, nossa alimentação, ela, na grande maioria, é composta por glicose, que é açúcar. Então, não necessariamente só apenas doces, mas massas, alguns tipos de alimentos de origem animal, eles contêm na sua formação níveis de glicose. E quando a gente consome essa glicose, o nosso organismo ele tende a transformar isso em energia para o nosso corpo. E a insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, que é o responsável por pegar esse açúcar que é liberado pela alimentação e dentro da corrente sanguínea levar dentro da nossa célula para que a gente consiga daí transformar isso em energia. Porém, por algum motivo, né, seja um motivo genético, seja um motivo de doença autoimune, ocorre então a falha nesse processo. A insulina, ou o pâncreas para de produzir a insulina, e aí a gente não tem esse hormônio que faça esse transporte de pegar o açúcar que está na corrente sanguínea e levar para dentro da célula, ou também a insulina acaba não conseguindo agir. Então, o diabetes mellitus ele é caracterizado por isso, a incapacidade desse açúcar, dessa glicose que vem dos alimentos, de entrar dentro da nossa célula e se transformar em energia para o nosso corpo. Por isso que a gente classifica ela em dois tipos, diabetes tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, ele é uma doença que se apresenta mais na fase juvenil, né? Então de crianças, adolescentes ou jovens, em que a doença se manifesta e, nesse caso, o pâncreas para de produzir a insulina. O tratamento, nesse caso, exige daí uma injeção diária do hormônio insulina, né? Porque se o pâncreas para de produzir, a gente não tem mais, então precisa ser ingerido artificial. No segundo caso, a diabetes tipo 2, geralmente ela ocorre na fase mais tardia, então acima dos 40, 50 ou terceira idade já. No caso da diabetes tipo 2, o paciente ele acaba tendo ela nessa fase mais tardia e o tratamento é baseado em hipoglicemiantes, em comprimidos que ajudam a diminuir a quantidade de açúcar no sangue. Nesse caso, pode muito ocorrer por conta de maus hábitos também, tanto a carga genética no tipo 2 quanto maus hábitos. Então, a pessoa que tem uma alimentação, uma dieta muito desregrada, ela acaba tendo um acúmulo de gordura, que isso acaba atrapalhando a ação da insulina. Então, mesmo que o pâncreas da pessoa que tem diabetes tipo 2, ele funcione, ele produz insulina, ele acaba tendo problemas para agir por conta disso. E qual que é a importância de se cuidar e também de realizar os exames aí frequentemente? É vital, porque um paciente diabético, ele tem um acometimento na corrente sanguínea. Então, a partir do momento que esse açúcar, essa glicose, né, quando eu falar açúcar, glicose, quando essa glicose não entra na nossa célula, ele fica na nossa corrente sanguínea, ele acaba atrapalhando a nossa vascularização, a nossa circulação. E o sangue, ele está em todo o nosso organismo. Então, a gente precisa monitorar e quantificar. E através de exames laboratoriais e acompanhamento médico, a gente consegue fazer isso. Por quê? Uma vez que eu tenho um sangue rico em glicose, ele se torna um sangue mais grosso e a nossa vascularização acaba sendo comprometida. Então, diabetes é muito comum em pessoas que têm acometimento dos rins, porque os rins são responsáveis por filtrar o sangue, acometimento da visão, porque os nossos olhos são altamente vascularizados, tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos. A gente tem pessoas que têm problemas de cicatrização que, consequentemente, levam à amputação de membros, dedos e tudo mais, por conta desse processo mesmo, de dificultar a vascularização nas extremidades, principalmente dedos das mãos e dos pés. Então, com os exames laboratoriais e com acompanhamentos médicos, a gente consegue mensurar como que está a saúde do nosso corpo. Então, o exame laboratorial ele é fundamental. Existem exames que conseguem tanto ver como está essa glicemia em jejum, então como você acorda de manhã sem ter comido nada, como que está o nível de açúcar do seu corpo, quanto exames que conseguem fazer uma mensuração dos últimos 2 meses, ou exames que conseguem ver como está a saúde dos seus rins, a sua circulação e demais partes do corpo que possa ser acometido pelo diabetes ou pela hiperglicemia. E como que a gente pode estar fazendo para prevenir? O senhor tem alguma dica para estar dando? Então, no caso do diabetes tipo 1, ele é uma doença dita autoimune. Então, assim, o nosso corpo, em algum determinado momento, por algum motivo que ainda é bastante discutido,
ele começa a criar anticorpos para atacar o nosso próprio sistema de produção de insulina. Então, nesse caso, no caso das doenças autoimunes, a gente tem que contar com a sorte e com a eficiência do nosso sistema imune. No caso do diabetes tipo 2, são tanto 1 quanto 2, mas o 2 principalmente, a dieta regulada, né? Então, assim, evitar um consumo exagerado de gorduras e de açúcares, e atividade física, que é fundamental, né? A atividade física, ela faz com que o nosso metabolismo se acelere, ela faz com que a gente consiga queimar quantidades de gorduras e de açúcares. Isso ajuda muito no tratamento do diabético. Então, além de uma dieta controlada, ainda é a prática de atividade física. E claro que o acompanhamento, né, e o tratamento seja tanto com comprimidos, no caso do diabetes tipo 1, hipoglicemia antioral, quanto nas injeções de insulina. Em ambos os casos, né, embora no diabetes tipo 1 a gente tenha, né, uma falha no nosso sistema imune, mas mesmo no tipo 1 e tipo 2, a dieta e a atividade física são fundamentais. Ela é uma doença de diagnóstico imediato? Tem alguns sintomas? Sim, ela tem sintomas, mas o que acontece? É uma coisa também, ele não é um diagnóstico imediato, né? Às vezes você pode começar a ter a elevação da glicemia e você fica um período sem sintomas, né? Quando os sintomas aparecem, você pode já estar numa fase um pouco mais tardia da doença. Então, mas alguns casos apresentam sintomas, como por exemplo, excesso de fome, excesso de sede, ressecamento, sentir a pele ressecada, a boca ressecada, ir várias vezes ao banheiro, urinar com o tempo todo, porque conforme você começa a ter uma grande quantidade de açúcar, o seu corpo começa a eliminar. E a urina é dos meios que o corpo começa a eliminar esse excesso de açúcar. Então, os sintomas têm também emagrecimento. Emagrecimento também, porque a pessoa ela consome, mas o corpo acaba gastando isso daí por conta da hiperglicemia. E quais são os cuidados que uma pessoa que já é diagnosticada com diabetes ela precisa ter? Como que funciona a questão do tratamento? Os cuidados, fundamental, a dieta balanceada, o acompanhamento, tanto médico quanto com exames laboratoriais, e a atividade física, que é também fundamental.